Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Quero ler com os irmãos os versículos 8 e 9. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15. Nós vamos ler, queridos, os versículos 8 e 9. Romanos capítulo 15. Apenas os versículos 8 e 9, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por esse tempo de culto, e te louvamos, Deus, porque o Senhor toma a iniciativa e vem ao nosso encontro para nos fazer provar do Senhor, para nos fazer experimentar do Senhor, para visitar as nossas vidas, nosso coração, nossa mente, e nos encher, Deus, a respeito do Senhor, de quem o Senhor é, da realidade do teu reino, da tua bondade, misericórdia, amor, graça, justiça, santidade. Deus, nós ansiamos pelo Senhor. E o que nós pedimos a Deus é para que o Senhor, na tua graça e bondade, nesse momento, fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir o Senhor falando conosco, através da tua palavra, através do teu Espírito. Opera em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na igreja onde eu cresci, tinha um ginásio de esportes, na época em que eu cresci, lá. Hoje não tem mais. E ainda que esse ginásio tenha visto muito dos meus gols, né, a minha carreira futebolística toda lá, né, tenha visto, né, os grandes milagres que eu fazia embaixo das traves e que os irmãos testemunharam, né, umas semanas atrás e tudo mais, né. Ainda assim, esse não era nem de longe o evento mais importante, né? Eu me apresentando naquelas quadras, né? Não era o evento mais importante que acontecia ali naquele ginásio. Isso porque, uma vez por ano, a igreja promovia uma conferência missionária, e durante a conferência missionária, aquele ginásio ficava cheio dos estandes dos missionários e das instituições que aquela igreja apoiava, mas também ele era decorado com muitos dizeres, muitas frases, muitos versículos missionários nas paredes, e eu lembro que uma das frases que ficou lá durante muito tempo, eu acho que terminou a conferência missionária, esqueceram de retirar os banners, e os banners foram ficando lá, e eu lembro de uma delas que ficava bem na frente do banco onde a gente sentava para entrar em campo, e que a frase dizia: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. A frase é atribuída ao missionário David Livingstone, que quer nos ensinar, quer dizer para nós que, como pais, nós não devemos ser aqueles que impedem os nossos filhos de viverem o ministério missionário, seja aqui onde nós estamos, seja o lugar onde Deus os chamar em terras distantes. No entanto, queridos, essa verdade ou essa frase possui uma verdade ainda mais notória e que às vezes nós deixamos passar batido. A realidade de que Jesus era um missionário. É evidente, queridos, que com isso eu não estou querendo diminuir a obra de Cristo na cruz do Calvário, ou então o seu sacrifício que nos salva do pecado. É evidente que não, mas é inevitável perceber, queridos, que a primeira grande jornada missionária da história é a encarnação do Filho de Deus.
Quando nós lemos o início dos relatos do Evangelho, o que nós vamos perceber, irmãos, claramente é o esforço dos evangelistas para registrar que Jesus estava pregando, anunciando, proclamando o reino de Deus, realizando milagres e sinais. Jesus, o Filho de Deus encarnado, estava anunciando a chegada do reino de Deus. E o texto que nós lemos, queridos, fala sobre isso. A última parte da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos, é um grande apelo à unidade, irmãos. Desde o início do capítulo 14, o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja que existem questões menores da vida da igreja e que, em prol da unidade, essas coisas devem ser deixadas e colocadas de lado, num plano menos importante, colocadas no lugar que lhes é devido, e elas não são as coisas mais importantes. Entenda. Paulo, através disso, não está dizendo para nós que nós devemos ignorar pecados ou tolerar o engano e a mentira na vida da igreja. Não é isso. Seria completamente sem razão. É evidente que não é isso que Paulo está dizendo. Romanos capítulo 12, versículo 9, vai dizer que o amor precisa ser sem hipocrisia e que nós devemos odiar o mal, queridos, nos apegando ao bem. Então, como é que nós poderíamos, diante dessa fala de Paulo, tolerar o mal do pecado, do engano, da mentira na vida da igreja? É claro que não. A unidade não pode existir às custas da santidade. Mas é evidente que questões menores precisam sim ser deixadas de lado para que exista unidade. E qual é essa unidade da qual Paulo estava falando no texto da carta aos Romanos, irmãos? Essencialmente, Paulo está falando da unidade entre judeus e gentios, não judeus, na mesma comunidade de fé. A unidade na mesma fé, a unidade na mesma igreja, no mesmo Cristo, no mesmo Deus, todos juntos, unânimes, a uma só voz, adorando a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O dever, queridos, que nós temos de acolher uns aos outros na vida da igreja está completamente vinculada à missão de Cristo. Cristo nos acolheu para a glória de Deus e agora nós, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, acolhemos a todos aqueles que querem viver com Jesus. E é a partir disso, queridos, que nós passamos a ter uma clara noção de que a missão da igreja é a missão de Cristo. Afinal, se nós devemos acolher como Cristo, então nós devemos fazer aquilo que Cristo fez para a glória de Deus. Nós devemos assumir a missão de Cristo como a missão da igreja. Por isso, queridos, nós precisamos nos lembrar, em primeiro lugar, que a missão de Cristo e da igreja é servir as pessoas demonstrando a glória da verdade. A missão de Cristo e da igreja é servir as pessoas demonstrando a glória da verdade de Deus. Não existe missões, não existe evangelização, quando não existe desejo de servir, irmãos. Quando tudo o que nós pensamos a respeito da igreja, a respeito da nossa vida, a respeito do nosso trabalho e a respeito das pessoas com quem nós nos relacionamos, estiver voltado para o nosso ego, para o nosso conforto, para o nosso tempo, a respeito dos nossos recursos, a respeito do nosso bem-estar, então, irmãos, é impossível fazer missão.
É impossível evangelizar quando tudo o que se passa pela nossa cabeça diz respeito a nós mesmos. Isso porque, queridos, proclamar o evangelho, levar a mensagem que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo a outras pessoas, é o maior ato de serviço que a igreja pode realizar. Veja o que Paulo nos diz no versículo 8, no início dele, onde ele fala: Cristo foi constituído ministro da circuncisão. É curioso, queridos, que nós tornamos essa palavra ministro como algo grandioso, né? Algo cheio de status, não é verdade? Quando nós pensamos em alguém que é o ministro da saúde, por exemplo, nós estamos pensando sobre alguém que deveria ser uma grande sumidade no assunto, alguém com muita autoridade a respeito daquilo, alguém que está acima dos outros, não é verdade? Não é mais ou menos assim que a gente pensa quando a gente fala assim, fulano é ministro. E de uma maneira um pouco equivocada, queridos, nós acabamos trazendo a mesma imagem para a vida da igreja. O ministro é o maior de todos, o mais importante, aquele que manda. Quando nós pensamos em ministro na vida da igreja, normalmente nós estamos nos referindo aos pastores, não é isso que a gente pensa, não é isso que a gente imagina, não é assim que a gente fala. No entanto, queridos, essa não é a compreensão que Paulo quer que nós tenhamos. Isso porque a palavra ministro quer dizer servo. Aquele que serve. Nesse texto, inclusive, irmãos, a palavra que Paulo utiliza e que foi traduzida para nós como ministro é a palavra diáconos, que a gente conhece muito bem, né? Você já pensou nos diáconos como ministros? Normalmente a gente pensa nos reverendos como ministros, não é verdade? O motivo pelo qual os pastores são chamados de ministros, irmãos, é porque eles são aqueles que servem a igreja. Não porque eles tenham alguma notoriedade, não porque eles tenham algum destaque, não porque eles tenham alguma importância, mas porque eles são aqueles que servem. Em outras palavras, queridos, o que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 8 é que Jesus foi constituído servo da circuncisão, servo dos judeus. Mas em que sentido Jesus foi constituído servo? O versículo continua: Jesus foi constituído servo em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Percebe, irmãos, Paulo nos diz que o motivo pelo qual Jesus veio foi para magnificar a glória da verdade de Deus. Jesus se tornou um missionário para mostrar que Deus é verdadeiro, que o Pai não estava mentindo, que Ele não estava exagerando, que Ele não estava enganando os judeus, mas ao contrário, o Deus Filho se encarnou para confirmar que tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento é verdade, e Jesus veio para cumprir e confirmar essa verdade. Jesus é aquele que de fato traz a bênção de Deus aos descendentes de Abraão. Ele é, de fato, aquele em quem o remanescente fiel entre os judeus encontra acesso à vida eterna com Deus, em cumprimento às promessas feitas aos patriarcas. Jesus veio para mostrar que Deus é verdadeiro. Ele veio para mostrar que Deus cumpre as suas promessas de redenção. Jesus veio para mostrar que Deus é glorioso em ser verdadeiro. Em outras palavras, queridos, Jesus veio a este mundo por causa de Deus. E não
por causa dos homens. Para confirmar, Jesus veio para confirmar a integridade do caráter de Deus. Perceba, irmãos, é claro que nós não podemos ignorar o fato daquilo que o evangelho que Lucas escreveu nos diz, de que Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. No entanto, irmãos, nós precisamos entender que Jesus veio para buscar e salvar o perdido, reivindicando que esta é a verdade de Deus. A palavra prometida de Deus, as promessas feitas de Deus. Irmãos, Jesus foi constituído servo para magnificar a glória da verdade de Deus. E essa deve ser a nossa principal motivação para a evangelização, para fazermos missão, assim como Jesus, irmãos. Quando nós evangelizamos, queridos, nós estamos demonstrando que a glória da verdade de Deus é a realidade mais importante das nossas vidas, a ponto de nós não suportarmos ver outras pessoas presas, algemadas às mentiras de Satanás e aos enganos desse mundo perdido. Se nós, queridos, amamos a glória da verdade de Deus, então, irmãos, nós deveríamos estar muito mais empenhados na evangelização e nas missões do que de fato nós estamos, porque deveria ser insuportável para nós sabermos que outras pessoas não conhecem a verdade de Deus e continuam escravizadas à mentira e ao engano. Mas a verdade, queridos, é que enquanto nós nos vermos mais ocupados e empenhados e cheios de esforços para agradarmos a nós mesmos através dos eventos que nós realizamos, irmãos, nós não estamos demonstrando que nós amamos a glória da verdade de Deus. Enquanto a nossa única expressão de amor pela glória da verdade for sentar e aprender a palavra, então eu ouso dizer, irmãos, que nós estaremos demonstrando que o nosso zelo pela glória da verdade de Deus ainda é, na verdade, extremamente fraco. A missão da igreja é a missão de Cristo, porque assim como Cristo, irmãos, nós deveríamos amar a glória da verdade de Deus. Ver alguém que nós amamos, seja um familiar, um amigo, ou talvez uma nação inteira, servindo a mentira e ao engano, precisa ser uma afronta para nós, irmãos. Nós amamos a glória da verdade de Deus. E por isso, assim como Cristo, nós precisamos servir. Nós precisamos nos tornar ministros por causa da glória de Deus. E não existe forma melhor de servir do que através da proclamação de que Deus é verdadeiro e de que as suas promessas são cumpridas em Jesus. Porque é através da verdade de Deus, queridos, que nós podemos glorificar a Deus pela sua misericórdia. Por isso, em segundo lugar, a missão de Cristo e da igreja é demonstrar a glória de Deus na misericórdia de Deus. A missão de Cristo e da igreja é demonstrar a glória de Deus na misericórdia de Deus.
A única forma de reconhecermos a glória de Deus, irmãos, é se nós nos tornarmos plenamente conscientes da misericórdia de Deus que nos alcançou. E eu digo isso porque ninguém é capaz de se achegar ao Senhor se não reconhecer a sua própria miséria. E ao reconhecer a sua própria miséria, perceber que Deus tem o seu coração na nossa miséria, a ponto de nos receber, mesmo miseráveis como somos. Perceba que no versículo anterior, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Jesus foi constituído servo dos judeus por causa da verdade de Deus. Versículo 8. No entanto, nós bem sabemos que o propósito de Deus sempre foi ter um povo constituído de todas as nações, judeus e gentios, judeus e não judeus. O plano de Deus sempre foi que o seu povo proclamasse às nações que ele deve ser adorado, que ele deve ser louvado, que ele deve ser exaltado. E por causa da sua misericórdia, para com esse povo miserável, os israelitas, outros povos miseráveis, os gentios, pudessem ver a glória de Deus expressa na sua misericórdia. E assim, se sentirem atraídos para Deus, por quem Deus é, por causa da sua graça, por causa da sua glória, por causa da sua bondade, por causa da verdade. Por isso que no versículo 9, Paulo nos diz que Jesus veio para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Jesus veio para demonstrar a glória de Deus na misericórdia de Deus, irmãos. Jesus veio para trazer a misericórdia de Deus para nós, irmãos. Jesus foi constituído servo não apenas porque ele se humilhou para realizar a vontade do Pai. Jesus foi constituído servo por ter vivido e morrido para o propósito, por causa do propósito de estender a misericórdia de Deus às nações, aos gentios. Tudo o que Jesus fez foi glorificar a Deus através da sua misericórdia, irmãos. E Jesus demonstrava isso na prática, mostrando que a misericórdia está completamente relacionada com as missões e com a evangelização. E talvez o episódio mais conhecido, que mais demonstra isso, esteja lá registrado no capítulo 9 do evangelho que Mateus escreveu. Na ocasião, Jesus olha as multidões e ele diz, e o texto bíblico diz que Jesus se compadeceu delas porque eram como ovelhas que não têm pastor. Perceba, Jesus se compadeceu. Ele teve misericórdia daquele povo. E a frase seguinte, o versículo seguinte diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A misericórdia de Jesus vincula a nossa vida com as missões. É o coração misericordioso de Jesus que demonstrava a misericórdia de Deus, que verdadeiramente motiva a necessidade das missões, irmãos. A misericórdia era a essência da missão de Jesus, porque ninguém mereceu essa missão. Ninguém mereceu a missão de Cristo. Jesus se encarnou totalmente por causa da sua misericórdia, por causa do anseio de um povo que sem pastor deveria se tornar e viver como povo de Deus. Perceba, irmãos, o povo escolhido de Deus, a igreja, o remanescente fiel, não se tornou povo escolhido por causa dos seus méritos.
Nós, assim como eles, somos miseráveis. Deus não olhou para nós e viu, olha que povo bonito, cheiroso, cheio de boas obras, cheio de bom caráter. Olha lá quanta virtude que eu encontro nessas pessoas. Não foi isso. Jesus olhou para nós. E assim como ele olhava para o povo de Israel, ele via miseráveis. Qual é o mérito de um miserável, irmãos? Nenhum. Aqueles que foram eleitos por Deus, foram escolhidos única e exclusivamente por causa da sua misericórdia. E se Deus foi misericordioso com aqueles israelitas, então os gentios, os ímpios, os pagãos, os miseráveis deste mundo podem ser alcançados pela misericórdia de Deus. E quando nós, queridos, nos vemos salvos, tudo o que nós podemos fazer é glorificar a Deus por causa da sua misericórdia. Missões são o esforço mais misericordioso que existe, irmãos. Através da proclamação do Evangelho, a igreja demonstra a misericórdia de Deus. E nós cremos nisso, queridos, porque sem Jesus, as nações não podem descobrir quem de fato elas são e que elas existem para a glória de Deus. Sem Jesus, as pessoas que nós amamos não podem receber o perdão dos seus pecados. Sem o Evangelho, fora do Evangelho, as pessoas não podem desfrutar de consciência tranquila e paz com Deus. Sem Jesus, as nações viverão presas ao engano, escravas da mentira e do medo. Sem Cristo, as pessoas que nós amamos jamais provarão da vida eterna. A missão da igreja é a missão de Cristo, porque pregar o Evangelho é o empreendimento mais misericordioso do mundo. Ao evangelizarmos outras pessoas, queridos, nós estamos chamando outras pessoas para glorificar a Deus por causa da sua misericórdia. Misericórdia essa que também nos alcançou. E por causa dessa misericórdia, nós glorificamos a Deus todos os dias. E por isso, uma pessoa que não tem um coração misericordioso nunca vai ser um missionário, assim como Jesus foi. Mas em último lugar, queridos, a missão da igreja, a missão de Cristo e da igreja é estimar a glória de Deus acima de qualquer outra coisa. A missão de Cristo e da igreja é estimar a glória de Deus acima de qualquer outra coisa. O que eu vou dizer agora, queridos, vai parecer contraditório diante de tudo isso que eu falei até então. Mas preste bem atenção. Quando nós ouvimos todas essas coisas, queridos, nós poderíamos nos ver tentados a pensar que missões, que a evangelização é a principal tarefa da igreja. Não é mesmo? Mas não é. Você lembra da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutar nele para sempre. Não é isso?
Se o fim principal do homem é glorificar a Deus, então, o fim principal da igreja não pode ser a evangelização, não é mesmo? O fim principal da igreja é a adoração. É glorificar a Deus. O fim principal da igreja, queridos, é a adoração, porque o mundo existe por causa de Deus. Tudo existe por causa de Deus e não por causa do homem. Na verdade, queridos, as missões existem porque existem pessoas que não adoram a Deus com as suas vidas. Nós precisamos evangelizar, porque as pessoas só podem glorificar a Deus sempre quando vem a Deus, em Deus, o seu principal tesouro, a sua herança, como a realidade mais preciosa das suas vidas. A adoração é a nossa principal tarefa, queridos, porque Deus é a essência da nossa vida, irmãos. Se os seres humanos fossem a coisa mais importante das nossas vidas, então eu concordaria que missões, que a evangelização seria a nossa tarefa mais fundamental. Mas como a glória de Deus é a realidade mais valiosa para nós, então a adoração é o nosso alvo mais fundamental, como crentes e como igreja. Mas pensa comigo, se a glória de Deus é o nosso alvo, se a glória de Deus é aquilo que nós mais estimamos, se a glória de Deus é aquilo que nós mais valorizamos na nossa vida e na igreja, como é que nós podemos ficar tranquilos se nós sabemos que outras pessoas estão destituídas da glória de Deus? Se nós dizemos que nós estimamos a glória de Deus mais que tudo nas nossas vidas, como é que nós podemos ficar confortáveis com o fato de que existem outras pessoas e nações que não conseguem se alegrar na grandiosidade e majestade e verdade e misericórdia de Deus? É por isso que o apóstolo Paulo termina o versículo 9 com uma citação do Antigo Testamento, tanto do segundo livro de Samuel quanto do livro dos Salmos, dizendo que Jesus é o cumprimento da palavra que diz: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. O motivo pelo qual Jesus se encarnou, irmãos, e veio até nós como missionário, queridos, é porque a glória da verdade, da misericórdia de Deus, era a realidade mais estimada por Jesus. A adoração a Deus, a estima da glória de Deus, foi o que motivou Jesus a se encarnar, irmãos. Jesus sabia que para que o Senhor fosse glorificado entre os gentios, Cristo precisava se encarnar, e por amor à verdade, por amor à misericórdia de Deus, Jesus precisava morrer por causa disso. Se a missão da igreja é a missão de Cristo, então, queridos, o objetivo das missões é a adoração. O objetivo da evangelização é que as pessoas glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. O objetivo das missões é que as pessoas vejam a glória da verdade de Deus. Mas perceba, isso só vai acontecer, irmãos, se nós mesmos estivermos cheios dessa realidade. A evangelização só vai acontecer se nós mesmos estimarmos a glória de Deus mais do que tudo nas nossas vidas. Irmãos, nesses 15 anos de ministério ordenado, eu já ouvi muitas desculpas pelas quais a igreja não faz missões ou porque os crentes não evangelizam.
Eu já ouvi irmãos dizendo que nós temos que nos preocupar com a nossa realidade local antes de nos preocuparmos com outros lugares e com outras nações. Acontece que Jesus não disse que nós seríamos suas testemunhas em Jerusalém para depois irmos à Judéia, Samaria e confins da terra. Atos 1:8 diz, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo tanto como, ou seja, nós fazemos missões no contexto local e até os confins da terra ao mesmo tempo. Eu já ouvi irmãos dizendo que não evangelizam porque não sabem o que falar. Mas, irmãos, sejamos honestos. Se não sabem o que falar, é simplesmente porque não sabem o que Jesus fez em nosso favor. E por isso, precisam ser evangelizados. Frequenta a igreja há 5, 10, 30, 50 anos e não sabe o que falar. Deixa eu te perguntar, o que é que você fez na igreja durante todos esses anos? Eu também já ouvi irmãos dizendo que não sabem como abordar as outras pessoas. Mas é curioso, queridos, que nós sabemos abordar as pessoas, não sabemos abordar as pessoas para falar de Jesus, mas para falar de futebol, para falar de política, de economia, dos nossos filhos. Nós sabemos fazer isso muito bem, na verdade. Acontece que isso demonstra onde o nosso coração está. Eu já ouvi muitas desculpas. Ah, pastor, falta dinheiro. Ah, pastor, nós não temos a estratégia necessária. Pastor, sabe o que é? Eu não tenho oportunidade. Irmãos, o grande problema da evangelização e das missões não é falta de conhecimento. Não é falta de recursos. Não é falta de estratégia. O grande problema é que falta estima pela glória de Deus. O nosso problema é que nós valorizamos muito pouco a glória de Deus. O nosso problema é que nós não estamos vislumbrados com a glória de Deus. Esse é o real motivo pelo qual nós não evangelizamos ou porque nós não fazemos missões. O aspecto mais difícil das missões e da evangelização não é a falta de dinheiro, não é a falta de estratégia. A parte mais difícil da evangelização é colocar a glória de Deus, a estima pela glória de Deus como centro da vida da igreja. É por isso que nós não evangelizamos, porque nós não amamos a glória da verdade e da misericórdia de Deus. Se o que nós mais valorizamos é a glória de Deus, então o que nós mais queremos é que as pessoas glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Se o que nós mais valorizamos é a glória da verdade de Deus, então o que nós mais queremos é que as pessoas glorifiquem a Deus conhecendo a verdade de Deus. Se nós não tivermos zelo pela glória da verdade de Deus, queridos, então nós nunca iremos nos importar pelo fato de que milhões de pessoas vivem debaixo da mentira de Satanás e do engano do mundo em que nós vivemos. Se nós não tivermos zelo pela glória de Deus expressa na sua misericórdia, irmãos, então nós nunca seremos misericordiosos para fazerem outros conhecerem a misericórdia de Deus. É o nosso zelo pela glória de Deus que vai motivar o zelo pelas missões, o zelo pela evangelização. A missão da igreja é a missão de Cristo, porque assim como Ele, nós estimamos a glória de Deus mais do que tudo nas nossas vidas. E por isso, nós evangelizamos para que outras pessoas glorifiquem a Deus com as suas vidas. Concluindo, queridos, a missão da igreja é a missão de Cristo.
Se Jesus veio como servo para demonstrar a glória da verdade de Deus, então, queridos, nós, como igreja, precisamos servir através das missões e da evangelização para demonstrar que Deus é verdadeiro em tudo o que Ele faz e prometeu, para demonstrar a glória da verdade de Deus, libertando as pessoas das mentiras e enganos deste mundo. A missão da igreja, irmãos, é a missão de Cristo. Se Jesus veio para que as nações vissem a glória de Deus por causa da sua misericórdia, então nós, como igreja, proclamamos o Evangelho para que as pessoas conheçam a misericórdia de Deus em Cristo. A missão da igreja é a missão de Cristo, irmãos, porque Jesus estimava a glória de Deus mais do que tudo. E nós, como igreja, temos o nosso maior tesouro na glória de Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se no Senhor. A verdade, queridos, é que se a nossa busca pela glória de Deus não estiver acima de tudo no nosso coração e na prioridade da igreja, então nós nunca vamos fazer missões. Nós nunca vamos evangelizar ninguém. Se em nossos afetos nós valorizarmos muito mais o nosso bem-estar do que a glória de Deus, então sejamos honestos. Os perdidos nunca serão bem servidos e Deus não será glorificado como deve na vida dessas pessoas. Onde a estima pela glória de Deus for fraca, o zelo pelas missões e pela evangelização vai ser fraco. Para nossa tristeza, as igrejas e os crentes não estão centrados na exaltação da majestade, da beleza e da verdade e da misericórdia de Deus. E por isso, raramente nós vemos as igrejas verdadeiramente empenhadas em, como diz o Salmo 96, anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Por outro lado, quando o nosso coração arder pela glória de Deus, e o nosso principal propósito como crentes, o nosso principal propósito como igreja for a adoração, então, queridos, o nosso fervor missionário vai crescer. E nós, como igreja, faremos a luz da glória de Deus brilhar entre os povos mais remotos da terra e também para aqueles que nós amamos e que vivem conosco. Se nós, de fato, queremos ver os povos rendidos aos pés de Jesus, se nós, de fato, queridos, queremos ver Guaraqueçaba e Batuba cheios da presença de Deus, se nós, de fato, queremos que os nossos amigos e familiares glorifiquem a Deus, então, irmãos, nós, como crentes e igreja, precisamos viver vislumbrados pela glória de Deus. Só assim, irmãos, nós vamos evangelizar. Apenas quando a glória de Deus for a realidade mais preciosa das nossas vidas, é que nós vamos, de fato, fazer missões. E que assim, Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus tem misericórdia de nós quando nós não zelamos pela Tua glória como deveríamos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, quando nós não nos importamos com a verdade ou de mostrar como o Senhor é verdadeiro. Tem misericórdia de nós quando nós não nos lembramos da Tua misericórdia e quando nós não nos interessamos por fazer com que a Tua misericórdia seja reconhecida entre aqueles que não conhecem. Deus opera em nós.
para que nós sempre tenhamos um vislumbre da Tua glória. E que sempre vislumbrados pela Tua glória, maravilhados por quem o Senhor é, o Senhor nos motive a fazermos com que outras pessoas que ainda não estão maravilhadas com o Senhor possam ficar maravilhadas através da proclamação do Evangelho. Que nós possamos demonstrar nossa estima pela glória da verdade. Que nós possamos demonstrar, através da nossa ação misericordiosa, através da nossa evangelização cheia de misericórdia, que nós estimamos a glória do Senhor sendo manifesta na sua misericórdia. Opera Deus nas nossas vidas. Deus, por favor, que essa palavra encha a nossa mente, o nosso coração. E que nós saímos daqui transformados. Porque tivemos um encontro com a Tua glória. Deus, que o deleitar no Senhor, em quem o Senhor é, possa mover os nossos corações aos nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Que o nosso deleitar no Senhor possa nos levar às nações. E que em tudo isso, a glória do Senhor seja manifesta nas nossas vidas, na vida da igreja e por toda a terra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você pode, eu quero te convidar, coloque-se em pé. Eu quero impetrar a bênção e assim nós vamos cantar o amém e logo em seguida nos despedirmos. Recebam a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto glorioso resplandecer sobre você. Que Ele te dê a paz. Que Ele levante o seu rosto e que na presença dEle você possa vislumbrar a sua grandiosa glória e ficar maravilhado com o Senhor. Que o seu coração seja cheio da realidade de Deus. Que a sua mente seja inundada por quem Deus é. Para que nisso, o seu coração seja movido a proclamar o Evangelho de acordo com a glória da verdade, para que as pessoas glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.